Neste vídeo, vamos conversar sobre as 4 formas de ganhar dinheiro com ações. Ações são pequenas parcelas de valores que fazem parte do patrimônio de uma empresa. Esses valores, eles são entregues a essas empresas por pessoas físicas ou jurídicas que acreditam na capacidade dessa empresa gerar lucros. Eu sou a Carol, contadora e consultora aqui do Papo de Férias, e neste vídeo vou te explicar quem é você investidor dentro do patrimônio das empresas e quais são as 4 principais formas de obter renda com ações, se tornando acionista de grandes empresas com pequenos valores. Vou te deixar informado também sobre como funciona o imposto de renda em cada uma dessas 4 formas de ganhar dinheiro com ações. Então fica até o final e vem comigo! Toda empresa, seja ela pública, privada ou mista, ela não inicia do nada. É necessário e obrigatório ter um valor mínimo investido nela. É o valor para início das atividades. Esse valor é chamado de capital ou capital social, e ele é entregue às empresas pelas pessoas que acreditam no negócio dessa empresa e esperam o resultado dele. Essas pessoas são os investidores. Outro fato legal também é que durante a vida dessas empresas, elas podem querer aumentar o valor do seu capital, e as pessoas que investem nela aportam mais recursos ou entram novos investidores. Isso, de uma forma geral, acontece quando as empresas buscam crescer e, para isso, podem usar estratégias de captar mais recursos, atraindo mais investidores para fazer parte desse quadro de acionistas, que é formado pelas pessoas que investem nesta empresa. Depois que essa empresa já tem esse capital inicial necessário para realizar suas atividades econômicas, esse valor que as pessoas investiram nessa empresa agora se torna como se fosse uma dívida que essa empresa tem para com os acionistas. E os acionistas esperam que a empresa, remunere aí eles de alguma forma pelo fato da empresa estar trabalhando com recursos que essas pessoas colocaram na empresa. E é exatamente isso que a empresa vai buscar fazer, seja ampliando o seu negócio e assim criando valor para o acionista, que vai ver o seu capital inicial valendo mais do que inicialmente ele colocou, ou seja, através da distribuição de lucros aos acionistas. E é aqui que entra a explicação sobre as 4 principais formas de se obter dinheiro com ações, de se obter renda. Então, vamos explorá-las, e já adianto que, se ficar alguma dúvida relacionada a essa temática, deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo já está sendo útil para você de alguma forma, retribui dando um joinha aqui embaixo, porque assim o YouTube identifica que é um conteúdo relevante e você também incentiva a gente a continuar criando conteúdos como esse. Então, vamos à explicação sobre as 4 formas de ganhar dinheiro com ações. E vale lembrar que essas explicações deste vídeo, elas vão se encaixar em todos os tipos de sociedades empresárias, pois a lógica por trás das atividades empresárias é a mesma, muito similar, Busca-se a geração e distribuição de riqueza, mas é nas grandes empresas, aquelas que são listadas em bolsa de valores, que temos aí uma maior disseminação sobre as informações relacionadas a essas temáticas. Isso porque essas grandes empresas, elas têm o seu capital social dividido em muitas quantidades unitárias de ações que são negociadas por um preço pequeno. Existem ações com valor unitário de centavos, por exemplo, diferente das pequenas, médias e grandes empresas que não possuem aí ações listadas em bolsa de valores. Essas possuem seu capital dividido em pequenas quantidades e, por isso, cada unidade tem um valor muito grande, não acessível a grandes públicos, por exemplo. Veja que é bem o inverso das grandes empresas que são listadas em bolsa de valores, das grandes companhias. Para uma pessoa ter acesso a essas ações das grandes empresas listadas em bolsa de valores e ter a possibilidade de obter esses lucros que a gente vai trabalhar aqui, hoje em dia é muito fácil. Basta fazer aí uma conta em uma corretora, enviar recursos de uma conta corrente pessoal para essa conta da corretora e, com alguns cliques, realizar ali a compra de ações, se tornando sócio dessas empresas. E caso essa empresa ela seja uma empresa sadia, capaz de gerar resultados, capaz de gerar lucros,
com o tempo, né, esses lucros vão começar a aparecer. Então, vamos à cereja do vídeo, que é explicar essas 4 formas possíveis de se obter renda com essas ações. A primeira forma de ganhar dinheiro com ações é através dos chamados dividendos, que são uma forma de distribuição dos lucros de um determinado período. O objetivo das empresas e de sua existência deve ser remunerar os acionistas de alguma forma. E a distribuição de dividendos, ela é obrigatória por lei. Na prática, durante o ano, as empresas têm receitas e gastos como custos e despesas. E como resultado das receitas menos esses gastos, ela terá lucro ou prejuízo naquele período. No caso de lucro, esse lucro ele deve ser distribuído para seus acionistas. Na prática, o que acontece é que a empresa ela deposita na conta do acionista a parcela proporcional à participação daquele lucro daquele período para aquele investidor. E a notícia boa aqui é que esse lucro é isento do chamado e temido imposto de renda. Isso não significa que não exista imposto de renda sobre o valor desse lucro. Ele existe sim, mas é a pessoa jurídica que paga esse imposto de renda integralmente no CNPJ. Para a pessoa física não há cobrança. Mas quer saber de uma curiosidade? Nem sempre foi assim. Durante muitas décadas, até 1995, esses dividendos eles eram tributados. E existe, inclusive, dentro da chamada reforma tributária que está em votação no Congresso Nacional, uma pauta aí que diz que esses dividendos podem voltar a ser tributados. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar ao máximo esses benefícios, não é? Vamos para a segunda forma de se obter rendas com ações, que é através dos chamados juros sobre capital próprio. Aqui, os juros são pagos pela empresa para o acionista como uma forma aí de remunerar o acionista por ele estar deixando seus recursos investidos nessa empresa. Juros aqui têm praticamente aí o mesmo sentido daqueles juros que temos que pagar quando pegamos recursos emprestados aí em uma relação de empréstimo com uma pessoa física ou com uma instituição financeira, bancária, por um exemplo. As empresas que estão em um ciclo de busca de crescimento, muitas vezes distribuem menos dividendos. E para não deixar seus sócios sem nenhum retorno, elas pagam esses juros para eles. Veja que o nome aqui é juros sobre capital próprio. Para quem não conhece, capital próprio na contabilidade se refere aos valores do capital social que os investidores deixam investidos nessa empresa. Esses juros sobre capital próprio, infelizmente, não são isentos do imposto de renda. Há a incidência de 15% de imposto de renda sobre o valor desses juros pagos. Mas, neste caso, o investidor também não precisa se preocupar com o procedimento de pagamento do imposto de renda sobre esses juros, uma vez que a empresa ela já desconta o valor do imposto de renda devido antes de depositar o valor do rendimento na conta aí da corretora desse acionista. E nesse caso é a empresa que precisa fazer essa ponte e entregar esse valor do imposto de renda devido para o governo. Um trabalho a menos para o investidor, não é? A terceira forma de obter renda com ações é através do recebimento das chamadas ações em bonificação ou bonificação em ações. Aqui, de uma forma bem resumida, a empresa pode pegar valores que ficam guardados aí em uma conta de reserva dessa empresa e transformá-los em novas ações e distribuir essas ações para os acionistas que já fazem parte do quadro societário dessa empresa. Aqui, esse tipo de distribuição é totalmente isento do imposto de renda, mas vale lembrar que a partir do momento que essas ações entram para a carteira do acionista, fazem parte aí dos seus investimentos, elas poderão aí receber dividendos e juros sobre capital próprio e serem vendidas como as demais participações acionárias. E a partir desse momento passam a seguir aí as mesmas regras das demais ações. Mas o recebimento inicial dessas ações em bonificação é totalmente isento do imposto de renda. A quarta e última forma de se obter renda com ações é através da negociação das mesmas.
Isso mesmo, negociação dessas ações, que envolvem aí operações de compra e venda das posições acionárias desses investidores, dessas ações listadas em bolsa de valores. Essas ações são muito fáceis de serem negociadas, compradas e vendidas, e isso acontece diariamente. E com pregão aberto, esse procedimento ele pode acontecer em segundos, né? Essas compras e essas vendas. Mas você deve estar se perguntando, por que as pessoas ficariam comprando e vendendo ações? É muito simples, as pessoas são diferentes e têm objetivos e estratégias diferentes. Há quem prefira comprar ações para receber dividendos, juros sobre capital próprio e ações em bonificação, ficando com essas ações, com essa posição acionária durante um longo período de tempo. E há aquele investidor que pensa um pouco diferente, que prefere se beneficiar de pequenos momentos de valorização e desvalorização dessas ações para obter lucro, comprando ações por um preço e vendendo por um preço maior. E neste caso, o lucro obtido nessa negociação, ele pode ou não ser isento do imposto de renda. Quando esse lucro ele não for isento do imposto de renda, esse lucro vai sofrer uma tributação de imposto que pode ser de 15% ou 20%, a depender ali do quanto tempo que esse investidor fica com essas ações. E aqui o investidor precisa fazer o acompanhamento dos seus resultados, calcular o imposto de renda devido e efetuar o pagamento dele. Veja que aqui, diferente das outras 3 formas aí de se obter renda com ações, aqui é o investidor que tem a responsabilidade a mais de efetuar esse procedimento de cálculo e pagamento desse imposto devido. Garanto que consegui contribuir para que você tenha um pouco mais de conhecimento nessas temáticas relacionadas a esse mundo dos investimentos. Acompanhe o Papo de Feras nas redes sociais para ficar por dentro das temáticas relacionadas a esse ambiente dos investimentos, da renda variável e do imposto de renda da pessoa física, que é uma das minhas especialidades. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo. E acompanhe os próximos vídeos, porque eu vou estar trazendo aqui, compartilhando uma planilha com vocês para ajudar vocês aí a calcular esse imposto de renda da renda variável. Te vejo no próximo vídeo.